Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos a mais uma sessão de mesa no nosso centro. Nesse momento, vamos nos concentrar, vamos deixar fluir dentro de nós ideais de luta, de amor, de vontade, de desejo de mudança desse orbe. Vamos deixar fluir todo o nosso amor pela caridade, pela dedicação ao próximo, a nossa união, refletindo todos os nossos desejos de um mundo mais feliz, mais sereno, mais justo. Quem achar por bem, pode nesse momento colocar uma garrafinha de água aberta para que seja fluidificada, para que seja revertida em remédio para quem tomar. Que essa nossa sessão seja desenvolvida na mais absoluta paz e plenitude, colocando os enfermos, as pessoas do nosso convívio que necessitam dessa oração em evidência nesse momento. Que a paz do nosso Senhor Jesus e Maria Santíssima, São Francisco de Assis e todos os nossos mentores e guias estejam presentes nesse momento. Vamos então, antes da sessão, entoar a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja, graças a Deus. Quando
assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Olá, meus irmãos e irmãs. É sempre uma alegria estar aqui com vocês na nossa sessão de mesa, nossa sessão de sábado. Apesar do distanciamento social, isso é apenas físico, porque os nossos corações e pensamentos estão sempre conectados. Então, para você que está tendo o primeiro contato com a casa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A nossa casa funciona todos os sábados a partir das 16 horas. E hoje, na nossa sessão de mesa, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o que é caridade. Esse assunto é sempre presente nas nossas conversas, nas nossas palestras e em qualquer ambiente religioso, né? Mas será que a gente já parou para pensar o que é caridade? Pare por alguns segundos aí e reflita o que é caridade para você. Talvez seja a doação de seu tempo para uma casa espírita, um bandista, um centro religioso, seja a religião que for. Talvez a caridade para você seja ajudar uma pessoa na rua, ou então um animal, um asilo, uma criança, ajudar dentro de casa. O que é a caridade para você? Você já parou para refletir sobre isso? Para analisar, tirar alguns minutos do seu dia e refletir o que é a verdadeira caridade e o que é a caridade para você. Bom, eu trouxe esse assunto porque eu abri exatamente nesse trecho, nesse livro aqui, Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e eu abri nessa parte aqui, com caridade. Eu achei bastante interessante esse trecho que Emmanuel traz para a gente. E nesse contexto que eu vou ler, a gente vai conversar juntos sobre isso, eu passei a refletir sobre vários aspectos, inclusive aspectos que estamos vivendo hoje, na nossa atualidade, nesse momento de distanciamento social. E eu fui analisando de vários ângulos. E eu espero aqui tentar conectar esses ângulos com vocês. Então vamos lá, vamos ler aqui o que Emmanuel nos diz sobre caridade. E aí ele primeiro se refere a Paulo na primeira carta aos Coríntios, que diz o seguinte: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Vou repetir. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo, 1 Coríntios 16, 14. E agora Emmanuel vem explicando, trazendo do ponto de vista dele sobre essa frase de Paulo. Ele diz o seguinte: ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Olha que interessante. Emmanuel já chega com um pouquinho com o pé na porta para a gente, dizendo exatamente isso, Existem pessoas que consideram que a caridade é aquela caridade feita apenas no momento de um sábado ou de um domingo, quando nós reservamos um tempo
do nosso dia, do nosso final de semana, em via de regra, mas também poderia ser durante a semana, para uma religião, para um templo, para uma casa, para um grupo, para uma comunidade. Essa, pelo olhar de Emmanuel, é uma visão limitada. E ele vai mais além. Ele diz que, e ainda existem pessoas que consideram ações de caridade ou ato da caridade apenas quando existe uma calamidade pública, quando existe um desastre, algum tipo de problema de ordem, né, geral, e dali existe um movimento para acompanhar, resolver aquele problema, ou seja, uma caridade ali envolvida. E ele considera isso uma visão um pouco limitada, porque ao passo que é muito pontual, nós visualizamos isso como algo muito pontual, algo que precisou ter alguma ação externa para você se tornar caridoso, precisou ter algo, seja uma catástrofe ou mesmo um grupo ali com dia e horário reservado para ali prestarmos a caridade. E já nessa primeiro parágrafo que ele traz para a gente, nós visualizamos muito o momento que estamos vivendo. Olha que interessante. O mundo teve que parar para poder nós olharmos as nossas ações, olharmos até, na maioria das vezes, quem está do nosso próprio lado, ou seja, na nossa família. Agora, um detalhe importante é que o mundo não parou, literalmente. Ele desacelerou. Ele desacelerou exatamente para mudar sua rota. É como se fosse um automóvel em grande velocidade. Dependendo da curva que ele for fazer, quanto mais íngreme essa curva for, quanto mais difícil for essa curva, ele tem que diminuir a sua velocidade, porque se ele fizer essa curva em altíssima velocidade, a probabilidade de acontecer um acidente é muito grande. E como a nossa curva, essa direção que o planeta está tomando, que a sociedade está tomando de uma forma geral, é uma mudança brusca de comportamento, uma mudança brusca de ações, de pensamento, de condutas. Então não poderia ser feito isso na velocidade que se encontrava o planeta, na velocidade que se encontrava a minha rotina, a sua rotina, as empresas, os bairros, os centros, as comunidades. Houve a necessidade de desacelerar para que essa curva pudesse ser feita de uma forma mais certa, mais ok. E olha que interessante, tivemos que parar para olhar para o outro dentro de casa. E aí Emmanuel continua: não podemos discutir as intenções louváveis desses ou aqueles grupos de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Então ele reforça, não é que seja ruim, já é alguma coisa a nossa caridade, todos os sábados, com dia e horário marcado, ou nos domingos, dependendo da religião, dependendo do centro, dependendo do grupo, ou qualquer outro dia na semana. Claro que é louvável. Claro que é louvável ações de resgate no ambiente de uma tragédia, uma calamidade pública. Recentemente tivemos o tornado na região sul do Brasil, e no mundo inteiro é que não falta catástrofe, né? Então, assim, um barranco, uma enchente, um incêndio, catástrofes acontecem, e é louvável sim que nós atuemos nessas catástrofes a fim de minimizar aquele problema, aquela dor, ajudar o próximo na medida do possível. Só que Emmanuel reforça que a extensão da nossa caridade é muito mais ampla do que isso. Olhar apenas para esses aspectos pontuais, apesar de louvável, ainda é limitado. Porque o dom sublime é de sublime extensão. O nosso dom sublime de amor, de caridade, de devoção, de atenção ao próximo é sublime, então ele também deve ser de sublime extensão, ou seja, na sua maior amplitude que nós pudermos fazer.
E ele continua. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Ou seja, a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. E aí, retomando o momento atual que estamos vivendo, em que tivemos que frear as nossas ações, as nossas condutas, sem sombra de dúvida, e nós que somos espíritas e entendemos no aspecto espiritual também de qualquer situação, das circunstâncias que nos rodeiam, isso nos remete que, bom, se houve um desaceleramento e o distanciamento social da comunidade se fez necessário, mas ao mesmo tempo nos aproximou para os nossos lares e para quem é do seu lar, pode ser seu filho, seu marido, sua esposa, seu sobrinho, seu neto, seu avô, seu pai, sua mãe, mas enquanto que houve o distanciamento social da comunidade como um todo, houve a aproximação dentro do lar, dentro desse microambiente que é um reflexo do nosso macroambiente. A nossa casa, o nosso lar é um reflexo do que a gente vive fora dele. Então, na verdade, se a gente olhar por uma outra perspectiva, não houve distanciamento, houve aproximação. Não houve distanciamento coletivo somente. Houve a aproximação de quem está mais perto da gente. E isso nos remete ao conceito do karma. Isso nos remete ao conceito da encarnação. Nós sabemos que quando nós encarnamos, nós somos colocados em lares, em famílias, que por algum motivo, nas encarnações anteriores, tivemos algum tipo de problema. Então, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu sobrinho, quem está ali mais pertinho comigo, dentro do meu lar, dentro da minha família, com certeza, de 99% de chance, de eu ter tido um problema com essas pessoas. De eu ter sido um inimigo do meu pai e da minha mãe, meu pai ou minha mãe inimigo de mim, meu inimigo, meus irmãos, meus sobrinhos, e ali a gente ter tido algum problema nas outras encarnações, exatamente por esse motivo que nos foi dada a oportunidade dessa encarnação estarmos mais juntos, mais próximos, para que a gente pudesse entender um ao outro, respeitar um ao outro, ouvir um ao outro e aprender a amar um ao outro. E aí que começa a primeira caridade. A caridade dentro do lar, dentro da família, dentro daquele que está muito mais perto. Sabe por quê? Dizer não a um vizinho, a um estranho, a um amigo, é fácil. Agora, dizer sim, compreender, aceitar, ter paciência com quem está do seu lado no dia a dia, esse que é o grande desafio. Então, se olharmos pela perspectiva de que a espiritualidade, Deus, Jesus, mestres, estão nos conduzindo praticamente para uma microencarnação. Falei difícil, vamos entender aqui. Veja, se o objetivo da encarnação é nos aproximar de pessoas que tivemos algum tipo de inimizade na encarnação anterior, e é por isso que encarnamos em uma família, em um grupo familiar, em muitas famílias até no mesmo terreno. Está ali pai e a mãe, aí o filho cresce, aí casa, vai morar perto do mesmo terreno, fica todo mundo ali. A probabilidade dessa microfamília ter emaranhados, enredos de histórias passadas de outras vidas, de inimizade, de briga, de problemas é muito grande. E é esse o objetivo da encarnação. Para que através do esquecimento eu aprenda a amar quem me ofendeu, quem me magoou na última encarnação ou nas outras encarnações para trás. Da mesma forma que aquela pessoa aprenda a me amar, a me aceitar, mesmo eu tendo feito ela sofrer nas outras encarnações anteriores.
Esse é o conceito da encarnação, esse é o conceito da evolução, inclusive. E essa fase que estamos vivendo de pandemia, que nos remete a ficar mais próximo da nossa família, quer dizer o seguinte: olha, você estava se distanciando demais dessa encarnação, inclusive se distanciando demais por mecanismos e ferramentas, por exemplo, como o celular. Inclusive, uma outra palestra do Rodrigo, ele abordou bastante esse assunto, que as redes sociais a gente está um do lado do outro, mas distante ao mesmo tempo. E aí foi um freio: olha, peraí, o objetivo da encarnação é você estar mais próximo do seu lar, da sua família, exatamente para resgatar problemas do passado. Mas vocês estão se distanciando em vida, nessa encarnação. Irmão não fala com irmão, pai não fala com filho, etc, etc. Peraí, vamos frear e vamos trazer vocês para uma microencarnação rapidinha, de 90 a 120 dias, que seja um ano. Mas vamos aqui reorganizar a casa e fazer com que vocês retornem a olhar para dentro do lar, para dentro da família e para dentro de você. Essa é uma das caridades. Caridade não é só você ir em dia e horário marcado para uma ação, para uma religião, ou então em casos de problemática. E aí Emmanuel continua: estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, em pedir e favorecer, esquecer e recordar. Olha que bonito isso, vou repetir. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há a caridade em falar e ouvir, em impedir e favorecer, em esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão alinhados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Então ele fala que ao você falar, ouvir, impedir, favorecer, calar-se, escutar, silenciar, respeitar, tudo isso é uma caridade. E a caridade começa exatamente... Como é que a gente começa ouvindo, escutando, silenciando, dando atenção, repousando? Começa dentro de casa. Não existe atalho. A pessoa só vai replicar isso lá fora se houver dentro do lar, dentro da casa. E olha que, agora, tem pessoas que ainda não entenderam isso. Eu tenho casos próximos a mim que pessoas estavam doidas para voltar para o trabalho. Tudo bem, não tem problema nenhum estar doido para voltar para o trabalho, para a sua rotina, para as suas atividades. Inclusive, eu estou com muita saudade de vocês. Só que, ao ouvir essas pessoas, eu fui entender que, na verdade, ela não estava doida para voltar ao trabalho porque queria produzir, queria voltar à rotina do trabalho especificamente. Na verdade, o que essa pessoa queria era sair de casa. Ela já não aguentava mais o ambiente familiar, já não aguentava mais os filhos, a esposa, o marido, os sobrinhos ali. Então estava doido para sair de casa. E uma boa parte das pessoas estão com esse tipo de visão, esse tipo de pensamento. De que não aguenta mais em casa. Gente, se não aguenta mais dentro do lar, dentro do seu lar, dentro da sua casa, tem gente que não aguenta mais ela mesma. Poxa, não aguento mais essa minha presença. Não aguento mais ficar em silêncio comigo mesmo. Ou será que consegue ficar em silêncio? Então esse conceito da caridade nos remete a isso. Será que conseguimos ficar bem conosco, sós? Ou bem conosco dentro de uma casa que tem lá esposa, marido, filho?
esposa, marido, filho, mãe, neto. Conseguimos estar bem dentro desse microlar? É essa oportunidade que, mais uma vez, a espiritualidade está nos dando. Mais uma vez, é um chamado. Não sei nem se faz sentido isso que eu estou dizendo, mas acho que sim. É uma microencarnação. É uma reencarnação rapidinha. De 120 dias, 180 dias para a hora, parou. Lembra do conceito um pouquinho da encarnação e lembra que você veio para estar junto do seu lar. Para você ouvir mais, como o Emmanuel fala aqui, para você silenciar, para você impedir, para você afastar, para você calar no momento que tem que calar. Olha, é rapidinho, vai durar 180 dias essa micro reencarnação, mas aí já já volta tudo normal. E vamos lá, vamos seguir. E Emmanuel continua. A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Seu Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, porque deixarmos de satisfazer os divinos desígnios, prendemo-nos às preocupações inferiores às atividades terrestres. Tem hora que ele fala difícil aqui, vamos lá. O que ele quer dizer, né? Inclusive que é na questão da natureza, e nessas minhas análises, né, imaginando exatamente esse contexto, eu não pude deixar de considerar o aspecto, inclusive, ambiental, o aspecto da natureza, né? Enquanto nós nos recolhemos dentro das nossas casas, vocês perceberam que a natureza voltou a florir? Eu não sei você, mas eu percebi que, por exemplo, o inverno desse ano está sendo novamente o inverno que eu tinha, sei lá, 20 anos atrás. Porque nos últimos 5 anos as estações não estavam mais marcadas como antigamente. O inverno não fazia frio, o verão fazia mais calor, o outono não sei nem o que era. Só que percebe que esse ano, a partir de agora, o inverno virou inverno, sabe? O inverno tradicional. Isso é um rearranjo, a natureza está se reorganizando. E numa velocidade incrível. Teve uma reportagem que eu não vou lembrar exatamente qual era a praia, mas sei lá, uma praia na Austrália, só sei que era na Austrália. Nos últimos 10 anos, eles não viam um determinado tipo de tartaruga. Os pesquisadores e tal acharam até que já estava em extinção esse tipo de tartaruga, porque eles só encontravam 300 espécies desse tipo de tartaruga. Depois de uns 1 mês e meio de quarentena, eles viram que uma determinada praia da Austrália, foram visitar essa praia mais de 3.000 tartarugas dessa mesma espécie. E elas estavam lá exatamente no seu processo de desova, de reprodução, etc. Isso nos prova que a natureza, além de muito sábia e genial, incrível, apaixonante, ela se recupera muito rápido. É claro que não nasceram 2.700 tartarugas em 40 dias. Isso quer dizer que elas mesmo tinham ali um mecanismo de proteção, de autoproteção. Olha, a gente só mostra 300 para eles acharem que a gente está morrendo, mas na verdade existe mais. Então, um mecanismo de autoproteção muito grande. E uma sabedoria divina, uma divina sabedoria que está ali presente nos animais. E ao mesmo tempo que nós, que somos uma ameaça sim para a natureza, nos recolhemos, ou seja, nos encontramos enjaulados temporariamente, ali a natureza voltou a florir, as tartarugas saíram do seu esconderijo e mais de 3.000 unidades ali, indivíduos daquela espécie, foram até
a praia. E inúmeros exemplos. Tem uma foto tirada do satélite da China, inclusive antes e depois da quarentena, ou seja, uma foto com o ar totalmente poluído, em vermelho, muito poluído. E com as fábricas, indústrias paradas, aquele ar, aquela mesma foto, aquela mesma região, 40 dias depois, com ar totalmente limpo, claro, azulzinho, bonito. Também já foi dito que os gases da camada de ozônio, elas se rearrumaram. Nós sabemos que tem ali a camada de ozônio com buracos, por conta do nível de poluição. Ok. Só que nessa fase, meio que se rearrumou os gases e a camada de proteção da Terra já está muito melhor. Gente, isso muito rápido. 120 dias. A natureza, ela não perde tempo. Ela já está pronta. Inúmeros casos de espécies. Pertinho da gente, Baía da Guanabara, mais limpa, apareceu lá a tartaruga. Ok, tudo bem, nós sabemos que a poluição está lá no fundo, está lá quietinha. Mas, porque a água não está sendo muito movimentada pelos navios, pelos barcos e tal. Mas tá bom, mas percebe que ao desacelerar as nossas ações, a natureza responde muito rápido. Isso também é caridade. Inclusive, no final dessa minha explanação aqui, eu gostaria sim de passar um vídeo para você sobre aspectos da natureza, porque nós umbandistas, nós espíritas, nós espiritualistas, devemos ter essa consciência de que a natureza faz parte de nós e nós fazemos parte da natureza, não vivemos isolados e principalmente nós que cultuamos os nossos orixás, está diretamente ligado a isso. Existe um site que se chama o planeta está falando.org.br ou conservação internacional, conservação nacional. É fácil de achar, vai aparecer aqui, quando eu passar o vídeo vai aparecer o site, você vê. E esse vídeo, né, esse site, ele faz um videozinho de 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, para cada elemento importante da natureza. Então ele fala sobre a terra, sobre o solo, ele fala sobre o ar, ele fala sobre o céu, ele fala sobre a floresta, ele fala sobre a montanha, ele fala sobre a geleira, ele fala sobre a água, ele fala sobre a flor, ele fala sobre a areia. E aí um bandista, macumbeiro, não tem como fazer associação com os orixás, né? E é mais ou menos isso. Eu pensei, olha que incrível, realmente, quando ele fala da floresta, por exemplo, ele fala, eu sou a floresta, eu faço isso, isso e isso como para você, eu estou aqui desde o início e tal. Ele conta uma história em 2 minutos sobre a floresta. Então é incrível. Eu vou passar para vocês aqui no final e vamos aproveitar exatamente a tecnologia para ter essa vantagem ao nosso favor. Se fosse na nossa casa, a gente também poderia passar, mas aí teria uma estrutura maior. Aqui é só continuar a apresentação e já está aqui no mesmo ambiente. No final, eu vou passar exatamente esse vídeo da conservação internacional que fala sobre a natureza, narrado por Maria Bethânia. Genial. O que é a natureza? O que nós precisamos da natureza. A natureza não precisa de nós precisamos da natureza. E aí o último parágrafo que Emmanuel nos traz, ele fala o seguinte: as convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeita-as na feição justa e construtiva, contudo, não as converta em cárcere. Então ele está falando o seguinte: é louvável ajudar mutuamente o outro numa causa, numa ONG, num centro, num templo, numa religião, em uma situação de calamidade pública que nós estamos vivendo, mas não se prenda a isso, ou seja, o cárcere, né? Não se prenda a isso, porque nós somos ilimitados,
E ilimitada deve ser a nossa caridade também. As nossas ações, a nossa consciência. Então, do mais simples dentro de nós, caridade conosco, nos entender, nos respeitar, nos amar, nos silenciar, nos dar o tempo necessário para nós mesmos. Depois, para o nosso microambiente, para o nosso lar, para a nossa família. Na sequência, a nossa comunidade, os nossos vizinhos de porta. Inclusive, quando eu ouvi uma frase de um vizinho que ele falou o seguinte: Alex, os nossos vizinhos são os nossos parentes mais próximos. E é verdade. Temos a nossa casa, mas quem nos socorre primeiro são os nossos vizinhos. Então, o cuidado com os nossos vizinhos, o cuidado com a nossa rua, o cuidado com o nosso bairro, com o nosso estado, com o nosso Brasil e com o nosso planeta. Essa é a ordem, até chegar no nível da natureza do planeta Terra como um todo. Então é muito importante nós refletirmos sobre isso. E antes de passar o vídeo para vocês, para finalizar aqui essa palestra de hoje, eu gostaria de fazer uma prece. Uma prece para aqueles que já se foram. Seja uma prece direcionada a quem partiu nessa fase, nesse momento em que estamos vivendo, mas também aqueles que partiram em tempos para trás, 1 ano, 2 anos. É uma oração, uma prece dedicada aos nossos amigos e parentes que apenas deram um até logo, mas que estão nos aguardando e nos encorajando a viver o momento, a acreditar que tudo vai passar. Então, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, visualizar o seu amigo, o seu parente, o seu ente querido que partiu. Visualize ele, ela, em seu melhor momento, na sua melhor imagem. Não pense na doença, mas pense na sua melhor imagem. Ele ou ela saudável, sorrindo, bem vestido, perfumado, sorridente, com vigor físico e mental. Lembre dessa pessoa. Dê alguns minutos, alguns segundos para contemplar essa pessoa em sua plenitude. O seu semblante agradável, os seus olhos que transmitem um sorriso, a sua feição de paz e de tranquilidade. Visualize o seu ente querido desta forma. E agora você também, com a mesma feição de alegria, de esperança, de carinho, de amor, de saudade sim, porque saudade faz bem, mas aquela saudade de satisfação por ter vivido, de ter passado por bons momentos juntos, bons anos próximos, lembrando dos momentos de ensinamento, de aprendizado, de risos, de lazer, de alegria. Você também sente essa paz, essa alegria. A saudade é apenas temporária, porque em um momento, e Deus sabe esse momento, o reencontro sempre acontece. Nesse momento você entrega um presente para esse seu ente querido. Entrega uma rosa branca, ou uma rosa rosa, lilás, azul, amarela, a cor que você desejar ou a cor que esse seu ente querido mais gostava. Diga a ele, a ela, o quanto você o ama, o quanto você está feliz em poder ter a oportunidade de mentalmente e no seu coração vibrar amor para esse seu ente querido. Diga a ele, a ela, que sempre tenha a companhia
de Deus, dos mestres, dos guias e protetores ao seu lado, mas que eles também sempre acompanhem você. Porque é assim que se cria a nossa família terrena, os nossos laços e a nossa caridade. Ao entregar a rosa, ele sorri, ela sorri, agradece e vocês dão um grande abraço. Um abraço para matar a saudade, mas também para dar forças para ambos os lados. E que juntos possamos caminhar em prol do bem, do amor e da luz. Vagarosamente, e quando você se sentir confortável, abra os seus olhos para o nosso encerramento. Então eu gostaria que nesse momento você ficasse com o vídeo para que possamos entender que a nossa caridade, nesse momento, deve se estender a todo o nosso planeta, a toda a nossa natureza que nos acolhe e nos ampara. Assim seja, graças a Deus. Me chamem de natureza. Me chamem de mãe. Eu estou aqui há mais de 4,5 bilhões de anos. Na verdade, não preciso de vocês. As pessoas precisam de mim. Seu futuro depende de mim. Quando eu prospero, vocês prosperam. Quando padeço, vocês padecem. Estou por aqui há muito tempo. Alimentei espécies maiores do que vocês. Fiz passarem fome espécies maiores do que vocês. Os meus oceanos, meu solo, meus rios, minhas florestas, todos eles podem acolhê-los ou abandoná-los. Como vocês escolhem viver seu cotidiano, me levando em consideração ou não, realmente não me importa. Suas ações vão determinar o seu destino, não o meu. Eu sou a natureza. Eu vou continuar. Eu estou preparada para evoluir. E vocês estão? Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quando apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Assim seja. Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus, nosso Mestre, possa nos envolver com seu amor. Pai,
acalma nossos corações, nos dê equilíbrio, paz, saúde e sabedoria. Que nossa fé seja nosso escudo e que jamais enfraqueça diante das dificuldades. Que tenhamos a convicção de que Deus está no controle de tudo. Obrigada, nossos irmãos Alex e Alexandre, pelas palavras esclarecedoras que nos transmitiram. Meus irmãos, que essa semana seja de vitórias para todos nós e que Deus nos abençoe. Até breve. Fiquem com Jesus. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos.